Jornal Conecta, com Giovana Peterlevites. Olá, boa noite. O prefeito de Araras, Pedrinho Eliseu, revogou hoje o decreto assinado semana passada que mantinha os feriados de Corpus Christi no dia 16 de junho e o feriado da Consciência Negra em novembro. Ano passado, a cidade antecipou estes feriados para o isolamento social em virtude da Covid. Pelo decreto assinado hoje, a quinta e a sexta-feira vão ser pontos facultativos. Quando o inverno bate a porta, deixa os apicultores em alerta. É tempo de redobrar os cuidados para evitar que as abelhas morram de frio. Nesta época do ano, elas ficam aglomeradas nas colmeias para conservar o calor e deixam de trabalhar para produzir o mel. Só mesmo a ciência é capaz de resolver os desafios criados pela natureza. 9 espécies brasileiras de abelhas sem ferrão são criadas neste espaço em Araras. Mas o que muita gente não sabe é que com a chegada do frio, elas também sofrem com as baixas temperaturas. Por isso, aqui os cuidados são redobrados. As caixas sempre devem estar protegidas em um local que não pega muito vento. Algumas espécies são muito sensíveis à temperatura. Então você pode cobrir ou envolver as caixas ou com papelão, ou com isopor, mas tem que tomar cuidado porque você tem que pôr e tirar todos os dias, ou colocar um ambiente mais aquecido. Você pode fazer isso utilizando aquecedores artificiais. No inverno, as abelhas mudam o comportamento. Para manter a temperatura interna do ninho, elas ficam recolhidas dentro da colmeia. A produção de mel também cai nesta estação. Mesmo tendo mel na colmeia, não podem fazer retirada do mel nesse período, porque esse mel é exclusivo para manter as abelhas, porque elas não têm mais flores para produzir. Mas você pode incrementar a disponibilidade de néctar e de pólen plantando jardins específicos atrativos para as abelhas e planejando para que tenha flores o ano todo. Uma colmeia populosa como essa, com aproximadamente 80 a 100 mil abelhas da espécie Apis mellifera, a mais encontrada no Brasil, precisa de 15 dias para produzir 20 quilos de mel durante a primavera. Já no inverno, essas abelhas ficam intocadas, consumindo o mel produzido. O Vitor é apicultor há 32 anos. Para manter a produção do apiário e não ter perdas, ele começa a fazer o manejo das abelhas antes da chegada do inverno. O manejo em si é troca de cera, tirar os favos velhos e introduzir cera alveolada para elas construírem favos novos para ser depositado a cria e o mel. Tudo que a gente tem que fazer, a gente faz antes do inverno. Tá? Porque no inverno em si não é aconselhável abrir as colmeias para fazer manutenção. E é justamente na época com menor produção que a procura por mel é a mais alta. Hoje um pote de mel está em torno aí de R$40, R$45, né? E tudo que nós colhemos nas outras épocas do ano, nas épocas de primavera e verão, a gente concentra a venda agora no outono e inverno, né? Que é a época que a gente vai vender toda a nossa produção, porque a procura é maior. Os moradores de Mojimirim acabam de ganhar uma nova unidade do Poupa Tempo. Dona Sônia, que mora em Mojimirim há mais de 50 anos, veio acompanhar a nora que perdeu os documentos e conta que agora tudo ficou mais fácil. Eu mesmo tirei o meu RG lá em Campinas. Depois eu perdi, aí eu tive que ir para o Iguaçu, né? Então eu acho que é muito importante. Ajuda bastante os moradores da cidade. Ajuda muito, muito mesmo. As novas unidades do Poupa Tempo no interior do estado fazem parte de um plano de expansão do governo. Depois de uma reforma, o prédio ganhou uma estrutura moderna e tecnológica para atender a população com segurança e comodidade. De acordo com o prefeito, o Poupa Tempo está localizado numa região estratégica, o que facilita ainda mais o acesso dos moradores. Além disso, a partir do mês que vem, os serviços municipais também serão oferecidos no local. Muitos dos serviços hoje estão informatizados, o cidadão nem precisa sair de casa, mas se precisar, está aqui. E além dos serviços estaduais, nós teremos também muitos serviços municipais lá dentro, que vão ser inaugurados em meados do mês de julho, né? Então, o protocolo, dívida ativa, o SAI. Com essa unidade no Espaço Cidadão, inaugurado em Mojimirim, os moradores da cidade não precisam mais se deslocar à vizinha Mogi Guaçu para se beneficiarem dos serviços oferecidos pelo Poupa Tempo. É o caso de Adriana, que está desempregada. Assim que soube da novidade, correu para fazer um agendamento. Eu vim agendar para os meus filhos poderem fazer a RG deles.
Certo. Agora ficou mais fácil para os moradores de Mojimirim com essa unidade do Poupa Tempo? Sim, com certeza, porque que nem eu não tenho condição própria, né? Então eu teria que ficar me deslocando até o Iguaçu. Então aqui já ficou melhor, eu acho, mais perto também. A Ialorixá, Dona Rosa de Oiace, líder da comunidade Quilombo Anastácia em Araras, lançou um livro de poemas que teve até bênção especial. Ialorixá, cantora, compositora, vendedora de acarajé e agora escritora. Mãe Rosa sempre foi autoridade e referência para a comunidade afro. Entre suas principais defesas está a cultura e o direito das mulheres, especialmente as negras e rurais. Mas por trás de tanta força, também existe uma mulher sensível que aproveita o silêncio da madrugada para escrever poemas sobre a vida e seus sentimentos. Estou falando de mim. Estou falando do meu eu, no meu diário, como mulher. Entendeu? Como uma mulher sacerdotisa, uma trabalhadora rural, uma vendedora de acarajé. E aí juntaram o pessoal e resolveram me dar esse presente, que para mim estou chegando no meu 6.6 e eu nunca imaginei ter um livro. Parte dessas páginas viraram um livro chamado Profunda Colheita, lançado por uma editora que visa a publicação de obras independentes, principalmente voltadas para a cultura afro. Fiz uma seleção entre cerca de 300 inscritos e selecionei uma pequena parcela, que eu fui o editor do material, né? Então que eu separei uma pequena parcela que eu julguei que tinha uma certa coerência, uma narrativa que se encaixasse melhor para um livro. Em Araras, o evento de lançamento foi realizado ontem na Casa da Cultura. Além da clássica sessão de autógrafos, o grupo de capoeira Palmares fez uma roda e chamou o público para participar. O coral Nostal Soul também fez uma apresentação que colocou todo mundo para cantar junto. E a própria dona da noite deu sua bênção a todos os presentes. É um doce que eu me pôr, eu me manche, lá no céu. Autoridade na defesa dos direitos humanos no Brasil, Dona Neuza reforçou a importância do trabalho de Oiace para a sociedade. É justamente essa tradicionalidade que vem acompanhada da vivência dela dentro do quilombo, dentro do sítio Anastácia, né? É um espaço cultural mesmo, assim, de propriedade cultural africana. E depois do intervalo você vai ver União São João de Araras perde de 4-0 fora de casa. E em Leme, um jogador de futebol americano surpreendeu a namorada durante uma partida. A gente volta já. – 13 de junho é dia de Santo Antônio, conhecido como Santo Casamenteiro. Ele é padroeiro de Piracicaba e Cordeirópolis, que param para celebrar o dia. Santo Antônio de Pádua foi um português nascido em 1195 em Lisboa. De família muito rica, desde cedo se dedicou ao sacerdotismo, mas foi no Marrocos que ele vestiu o hábito dos franciscanos, que andavam de povoado em povoado, vivendo em total pobreza. De lá, o destino o levou para a Itália, onde mais tarde passou a praticar a caridade, catequizando o povo, oferecendo assistência espiritual aos doentes e excluídos e até mesmo organizando as comunidades. Apesar de ser conhecido como Santo Casamenteiro, o documento usado para justificar a canonização do santo reuniu 53 milagres atribuídos a ele, mas nenhum tinha relação com o casamento. São diversas lendas, uma que a moça teria jogado uma imagem de Santo Antônio pela janela e que teria conseguido o casamento, mas ele também tinha essa característica marcada pela caridade, ajudando sobretudo as pessoas pobres na confecção de enxovais, para o casamento e assim por diante. Para comemorar a data, os devotos levam pães nas missas, para serem abençoados. Pãozinho de Santo Antônio tem que ser semente de misericórdia e esperança para tantas pessoas que sofrem. Com a imigração europeia, Cordeirópolis tem um grande número de fiéis de Antônio. A cidade tem o santo como padroeiro. Quando os portugueses aqui vieram colonizar esta região,
trouxeram junto esta devoção a Santo Antônio. Todo ano a gente está participando da missa, nas festividades da cidade, né, e no dia do padroeiro principalmente, né, que é uma tradição da família já. Outra tradição é o bolo. Em Piracicaba, 2.100 pedaços foram vendidos. Essa é a primeira vez que nós temos a oportunidade de celebrar a festa de Santo Antônio, depois de 2 anos de pandemia, né? Assim, com toda a comunidade reunida. Então, é uma festa que realmente as pessoas estavam aguardando, a celebração. O União foi goleado no final de semana pelo Amparo, 4-0. O jogo foi fora de casa e faltando 2 rodadas para a final do segundo turno, o União ainda não venceu no campeonato. Laurinho marcou o primeiro, ele cobrou a falta e o goleiro aceitou. Rafael fez o segundo de pênalti. Nós não temos o terceiro gol. O quarto, que fechou a goleada do Amparo, saiu depois da cobrança de escanteio. Um bate e rebate na área, Ian mandou para dentro. Final Amparo 4, União São João 0. E pela Série D do Campeonato Brasileiro, a Inter de Limeira perdeu em casa para o Bahia de Feira de Santana, 1-0. Mesmo com a derrota, a Inter se manteve na 4ª colocação do Grupo F. Um jogo de futebol americano em Leme teve a decisão mais importante da partida em uma simples resposta: sim ou não. O lance, muito mais arriscado que um field goal, encheu o clima de romantismo. Ontem foi Dia dos Namorados e o amor reinava entre os casais que estavam nesse clube de campo em Leme. Até esses 2 tucanos apareceram por lá juntinhos. Mas, apesar de todo o romantismo da data, esse pessoal estava lá para acompanhar algo que, assim como um relacionamento, também precisa de contato. Mas, no caso, o contato é bem mais bruto. A partida faz parte do Campeonato Paulista de Futebol Americano. E na disputa estavam Imperial Leme Lizards contra Ocelots de Jundiaí, mostrando que a modalidade internacional anda ganhando popularidade aqui na região. Hoje o estado tem mais de 30 times e isso tem muito a ver com a difusão do esporte profissional dos Estados Unidos aqui no Brasil. Então hoje a gente tem transmissões por algumas TVs abertas, TV fechada, tem regularmente da NFL, que é a Liga Nacional de Futebol Americano. Cada time possui 3 equipes, a equipe de defesa, a de ataque e o Special Team, todas formadas por 11 jogadores que entram em campo de acordo com a necessidade e o andamento do jogo. O ataque tenta conquistar território e a defesa tenta não deixar que isso aconteça. Do time de especialistas, o intuito dele é fazer algumas jogadas, algumas formações dentro de campo que não é o ataque nem a defesa. Com ele a gente consegue devolver a bola, deixar o adversário um pouco mais longe no campo para ele fazer o retorno. São 46 atletas que se revezam em campo com um único objetivo: invadir o espaço do adversário e fazer com que a bola alcance a chamada end zone. Feito isso, é touchdown e 6 pontos vão direto para o placar. Além da pontuação máxima do jogo, também existe o field goal, uma alternativa arriscada para o time que, em 3 tentativas, não conseguir avançar 10 jardas e conquistar a primeira descida. Se a gente não consegue chegar até o final, do campo, na endzone, a gente também tem a opção de chutar um field goal de qualquer seja o ponto que a gente esteja com a posse da bola e vale 3 pontos também. E pasmem! Quem é responsável por deixar essa homenzarada toda com um físico em dia é a Tamires. Ela explica que cada grupo segue uma rotina de exercícios personalizada. Eu tenho que respeitar o limite de cada um, de cada indivíduo, porque eu tenho atletas de 20 anos, só que eu tenho atletas de 45. Então eu tenho que respeitar as lesões, respeitar o tempo de amadurecimento do esporte, então é diferente. Aqui no Brasil, toda a partida é dividida em 4 quartos de 12 minutos cada. E a cada passe não completado ou pontuação, o relógio para até uma nova saída de bola. Mas para um jogador, o tempo antes do intervalo parecia uma eternidade. Lembra que era Dia dos Namorados? Então,
Entre o primeiro e segundo tempos, o show do intervalo foi especial. As namoradas dos atletas arriscaram o chute no field goal. Algumas foram bem, outras deixa pra lá, até que chegou a vez da Jéssica. Ela mal sabia que estava prestes a dar o pontapé para uma decisão importante, exatamente como pede um bom field goal. Antes, o Caio pensou em toda a estratégia e no seu special team não tinha melhor jogador para dar o chute da vez. Bola em campo, espera aí! Eu vou te bater! Dessa vez o Caio conquistou seu maior touchdown. Ele é o amor da minha vida. Ele sabe disso. Eu falei ontem pra ele que eu tinha certeza que ele era o homem da minha vida e que eu queria ele pra sempre comigo. Na hora de chutar a bola de verdade, o resultado não foi muito bom não. Mas isso não importa, para quem não vai esquecer mais esse Dia dos Namorados, que marcou o início de uma nova etapa que está bem longe de uma end zone. O time de Leme perdeu para o de Jundiaí por 23-3. Com isso, a equipe está eliminada do Campeonato Paulista. E nós ficamos por aqui, mas você pode rever o jornal na nossa página do YouTube. Nos acompanhe também pelas outras redes sociais. Uma boa noite, até amanhã.